Nós sim, nós sem problema algum. Tem problema algum nisso. Né? Até porque eles vão trazer isso para a própria santificação e dizer que isso é atribuído à salvação. Vamos lá. Só esperar colocar ali na tela. Bom, hoje a gente vai falar sobre liberalismo teológico, né? Primeiro, eu não pretendo ser exaustivo aqui. Eu sei que parece clichê falar isso, mas realmente, se a gente for falar de todos os temas aqui de maneira exaustiva, é muita coisa, né? E o liberalismo teológico aí são pelo menos 3 séculos de história, então para a gente tratar em 1 hora é muito difícil. Então, para isso, eu trouxe alguns livros aqui que se de repente vocês se interessarem, né? Para aprofundamento. Tem esse do Augusto Nicodemos, O que estão fazendo com a igreja. Ele não fala só sobre liberalismo teológico, vai falar sobre outras linhas doutrinárias, o que tem acontecido de errado com a igreja, então é um livro muito bom. É um livro, inclusive, que eu tenho um carinho muito especial, porque quando eu estava ainda indo numa igreja neopentecostal, dentro do culto da igreja, eu estava lendo sobre esse tal de Augusto Nicodemos, e foi um divisor de águas para mim entender o que de fato eu estava aprendendo ali, que estava contrário às Escrituras. Tem esse livro aqui também, Os 10 Mandamentos da Esquerda Cristã, da editora Trintos. A gente estudou esse livro ano passado, né? Os 10 pontos. Então, aqui esse livro ele vai tratar os 10 princípios do liberalismo teológico que eles consideram como fundamentais. E a gente fez os estudos contrapondo cada um deles. Então, depois, de repente, você não viu ou quer ver, me procura, eu posso te passar o link das 10 aulas que nós fizemos dele. E um outro livro clássico, Cristianismo e Liberalismo, do John Gresham Machen, acho que é assim que fala o nome dele, mas é um livro fundamental para você realmente ver a diferença entre cristianismo e liberalismo teológico, né? Inclusive ele vai argumentar, assim como eu pretendo fazer hoje, que liberalismo não é cristianismo, é outra religião, né? Então é um livro muito bom, é um livro assim muito tranquilo de ler, não tem termos tão difíceis, né? Ele é bem didático também. Então, caso vocês queiram se aprofundar mais, eu recomendo. Eles também não são livros totalmente exaustivos, mas eles vão dar um belo panorama sobre o que é liberalismo teológico. Então, tratando hoje sobre o liberalismo teológico, né, eu quero mostrar para vocês que ele é o mais perigoso de todas as seitas e heresias que nós estamos estudando. Por quê? Ele não é uma denominação. Ele não é uma placa de igreja, né? Ele é uma ideia que pode estar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer família, qualquer área política, né? Então, esse é o perigo dela. Ela não tem uma placa, ela não tem uma denominação, né, que ela possa ser atacada de maneira direta. Então, muitas de pensamentos que às vezes nós temos está atribuído ao liberalismo teológico, né, e da onde ele surgiu e nós sequer sabemos, né? E eu quero chamar a atenção para vocês, como a gente já falou algumas vezes aqui, que é responsabilidade da igreja verificar essas coisas, né? Não é somente responsabilidade de líderes, diáconos e pastores ensinar a palavra de Deus e manter isso fiel. Se vocês de fato vocês observarem que algo está sendo ensinado errado e contrário às Escrituras, é dever de vocês não deixar que isso aconteça. Porque se vocês não fizerem isso, vocês são coparticipantes do erro, coparticipantes da heresia, coparticipantes da seita. Inclusive, mesmo que isso chegar ao ponto de repente, ter que tirar do púlpito o pastor, o diácono, quem quer que for. A igreja deve permanecer santa, a igreja deve permanecer pura. Ninguém está acima da igreja, a igreja é de Deus, não é nossa. Então, só para a gente reforçar, então, como identificar uma seita? Isso aqui todo estudo a gente faz, né, para a gente poder tratar justamente para quem está nos visitando ou não acompanha os outros. Então, exclusivismo doutrinário, religioso, espiritual. Então, toda seita ela vai se identificar como exclusiva, a única que vai salvar, a única igreja que de fato tem a verdade, detém a verdade em uma revelação especial. Geralmente eles negam a inerrância bíblica ou utilizam revelações extra-bíblicas com peso igual ou maior que as Escrituras, né? A gente viu até
no sábado passado justamente isso. Então, não nega a inerrância bíblica, mas nós temos também documentos que têm peso igual ou até maior que as Escrituras. Eles negam a divindade de Cristo. Cristo não é Deus, Cristo é apenas um homem. Ele atribui a salvação às obras humanas e não atribui a salvação ao Espírito Santo de Deus. E ele nega a Trindade, né? Então, basicamente, é uma forma didática de você poder identificar uma seita. E o que é uma heresia? A heresia é uma interpretação doutrina ou sistema teológico, rejeitado como falso pela igreja. É também uma teoria, doutrina, ideia, prática ou pensamento que nega ou contraria uma doutrina considerada essencial já estabelecida. Então, todos esses anos de história da igreja, de história do cristianismo, que foram consolidadas muitas coisas, a heresia ela vem para contrapor tudo isso. Não pensem vocês que a heresia surgiu agora no século XXI. A heresia existe desde que o mundo é mundo, desde que Deus entregou a sua revelação aos homens, as heresias já começaram a contra-argumentar todas essas coisas. Heresia é diferente de erro teológico. Podemos ter irmãos da fé que acreditam em doutrinas que julgamos erradas, mas não somos irmãos na fé de hereges. Então, heresia diferente de erro teológico. Você pode, de repente, ter uma interpretação diferente das Escrituras, mas que não está ligada aos fundamentos centrais da fé cristã. Então, a gente considera isso como erro teológico. Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se ao grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. Então, seita é o local onde eles se reúnem, é o grupo, e as heresias são as ideias que eles defendem. Mesmo falando que o erro doutrinário ele não pode ser considerado como seita, mas ele precede a heresia, porque o erro doutrinário não abandonado, ele vai se tornar uma heresia, né? E vai se formar, então, uma seita, porque todo erro doutrinário não abandonado, toda a doutrina daquela igreja, daquela comunidade é formada em cima daquilo, e isso acaba se tornando uma heresia, logicamente, na sequência, uma seita. Então, o surgimento do liberalismo teológico, né? Então, vou ler aqui para vocês. O liberalismo é, de muitas maneiras, um fruto do iluminismo, movimento surgido no início do século XVIII, que tinha em seu âmago uma revolta contra o poder da religião institucionalizada e contra a religião em geral. Como resultado da invasão do racionalismo da teologia, chegou-se à conclusão que o sobrenatural não invade a história. A história passou a ser vista como simplesmente uma relação natural de causas e efeitos. Na verdade, eles consideram que os relatos bíblicos dos milagres são invenções piedosas do povo judeu e dos primeiros cristãos. Mitos e lendas oriundos de uma época pré-científica, quando ainda não havia explicação racional e lógica para o sobrenatural, né? Então, o que acontece? Só antes de continuar, para reforçar lá o que eu falei semana passada, eu vou trabalhar por temas. Eu acabei um tema, eu abro para perguntas, quem tiver pergunta. A gente separou, inclusive, um microfone aqui para poder sair a voz de vocês na gravação, porque às vezes quem assiste não ouve quem está perguntando, só ouve a resposta, não sabe o que foi perguntado. Mas vamos seguir. Então, para o liberal, o cristianismo surgiu de uma invenção piedosa, né? Então, assim, foi uma mentira santa. Na verdade, tudo que aconteceu ali no primeiro século, eles fizeram isso de maneira piedosa. Eles inventaram aquilo para poder se reunir. Agora, eu pergunto para vocês, se de fato nós vivemos baseados numa mentira, né, numa invenção piedosa, como eles dizem, se isso é comprovado, nós deveríamos abandonar tudo isso. Porque como nós vamos pautar a nossa vida, os ensinos dos nossos filhos, da nossa família, se reunir como igreja baseados no que eles chamam de mentira? Não faz o menor sentido esse tipo de declaração deles, de dizer que foi uma invenção piedosa, uma forma de manter a fé das pessoas, de manter as pessoas reunidas. Ele cita ali o iluminismo. Se vocês lembrarem bem, uma frase bem famosa lá de Jacques Rousseau é que o homem é bom por natureza e a sociedade que o corrompe. E assim, o iluminismo ele foi já provado muitos erros, né, de pensamentos, muitas contradições. E essa é uma delas, porque se o homem ele é corrompido pela sociedade, a sociedade é formada por quem? Por homens, né? Logo, são homens corrompendo homens, né?
Então, logo, a maldade que já está no homem corrompe o homem. E quem é que fala de maneira clara sobre isso? As Escrituras, a revelação de Deus. Você não vê nenhum documento anterior às Escrituras que possa falar sobre essa relação do homem em ser mal, ser fruto da queda, o fato do pecado ser o problema do mundo. É a Bíblia que traz essas verdades. E o iluminismo veio para justamente contrapor tudo isso. Ele veio dizer, não, o homem é bom. Na verdade, o homem é bom e a gente tem que focar nessa bondade que é no homem para que então haja redenção para o mundo. Então, as principais ideias da teologia liberal, né? Então, uma das coisas é que Cristo não morreu pelos nossos pecados. Segundo eles, Jesus foi superestimado pelos discípulos. Ele era um bom modelo de vida a ser imitado, né? Então, era apenas um bom modelo. O problema desse argumento dos teólogos liberais é o seguinte: Cristo afirmou coisas muito sérias a respeito de si mesmo, sobre a pessoa dele. Ele afirmou ser o caminho, a verdade e a vida. Ele afirmou que ninguém vai ao Pai senão por ele. Ele disse que veio entregar sua vida para a salvação de muitos, para perdoar pecados. Ele se colocou como o próprio Deus. Ele disse que antes de Abraão existir, ele já existia, né? Fazendo uma referência que ele estava ali na criação, que ele era o Criador por detrás de todas as coisas. E essas afirmações não podem ser negadas pelos liberais. Não dá para você falar, Jesus não disse isso. Não tem como. Né? A única coisa que eles vão tentar fazer é dizer assim, não, na verdade não foi Jesus, foram os discípulos que falaram isso acerca de Jesus. Mas não há comprovação histórica, nem documentária de que isso tenha ocorrido. Então, quando eles dizem que Jesus é um bom modelo de vida a ser imitado, né, Paul Washer ele fala isso muito bem, né, quando ele fala assim, a gente tem 3 situações para lidar com o Cristo. A gente pode lidar com Cristo de 3 maneiras. A primeira, Cristo afirmou todas essas coisas e ele mentiu. Então, se ele mentiu, ele é um mentiroso. Ele seria um bom modelo de vida sendo um mentiroso? Não, a gente não segue mentirosos, né? Nós rejeitamos mentirosos. Não, ele não mentiu. Ele, na verdade, ele achava realmente que era essas coisas, mas ele não era. Então, ele é louco, né? Nós seguiríamos e pautaríamos nossa vida na doutrina de um louco? Não, nós não faríamos isso em sã consciência. Ou a terceira opção, né, é que, de fato, o que ele falou sobre ele mesmo é a verdade. E é por isso que nós cremos nisso, é por isso que nós pautamos nossa vida e adoramos ele. Porque, de fato, o que ele disse era verdade. E não tem como você fugir disso. Eles vão tentar falar de várias maneiras, como eu já disse, vão atribuir a ideia dessas falas aos discípulos e não a Cristo, mas não há comprovação histórica nem documentária disso. Então, de fato, Cristo disse essas coisas, e eles não podem negar de maneira, comprovar que Cristo de fato não disse essas coisas. Sim, sim. Sim, exatamente. Então, foram muitas... Uhum. Sim. Exatamente. Uhum. E não tem como a gente negar isso. Então, o que eles vão falar também? Que o relato da queda é mito, né? Porque Adão e Eva não são reais. Então, diante disso, ensinar sobre pecado não é só um ato cruel, mas também irrelevante. Porque se Adão e Eva não existiram, a queda é mito, falar sobre pecado não faz sentido algum. O que importa é enfatizar que o ser humano é bom por ser imagem e semelhança de Deus, né? Então, eles enfatizam muito a bondade que há no ser humano, né? E quando a gente fala de depravação total, né, que a gente ensina que o homem é totalmente depravado, não significa que não há fragmentos de bondade no ser humano. Existe fragmentos de bondade no ser humano, imposto pelo próprio Deus, né, através da graça comum. Se não fosse isso, nós já teríamos nos destruído, né? Só que o que acontece? Eles querem pegar esses fragmentos de bondade e elevar isso como a cura do mundo. Então, a cura do mundo é pegar esses fragmentos de verdade, da bondade do homem e trazer à tona, porque se a gente extrair isso de fato, a gente vai conseguir fazer um mundo melhor. Só que, lá conforme vai falar Isaías 64:6, fala que a
as obras de justiça do ser humano é trapo de imundícia, né? E a figura ali do trapo de imundícia é aquela pessoa que está com lepra, com a carne toda podre. Então você pega aquelas faixas, enrola sobre o corpo, mas a podridão é tão grande que ela passa por aqueles panos. Então não é suficiente aqueles panos para cobrir a podridão. E assim é o fragmento de bondade do ser humano. Ele não consegue cobrir a podridão que há nele. Eles tentam de diversas maneiras. E o iluminismo veio com essa ideia muito forte e começou a colocar mais panos e panos e panos, até eles acharem, agora está tudo certo. Agora nós conseguimos, o mundo vai melhorar, estamos caminhando para a cura do mundo. Agora o mundo vai ficar realmente bom. E o que aconteceu depois de tudo isso? A Primeira Guerra Mundial. E isso foi devastador para o iluminismo. Foi devastador para a teologia liberal. Porque eles que acreditavam então na bondade do ser humano, nesses fragmentos de bondade, eles viram que isso não foi suficiente. Mas aí eles não abandonaram. Eles continuaram com isso. Não, foi só um desvio. A gente não enfatizou o suficiente a bondade do ser humano. Nós temos que enfatizar mais. E veio a Segunda Guerra Mundial. A bondade do homem nunca foi suficiente. Esses fragmentos de bondade nunca foram suficientes. E o curioso, que a maioria dos teólogos e como surgiu toda essa ideia de teologia liberal, foi com os alemães. E foram os próprios alemães que foram os principais por detrás dessas guerras, né? E eu não estou querendo dizer aqui que o povo alemão é um povo pior. Não é isso, né? Não saio daqui agora e falo assim, agora morte aos alemães. Não, não é. O ponto que eu quero dizer é que uma falsa doutrina, uma falsa ideia, uma ideologia errada, contrária às Escrituras, resulta nisso. Nunca vai trazer benefícios, nunca vai trazer coisas boas. Porque, de fato, eles enfatizaram nesses fragmentos de bondade e eles rejeitaram a verdade bíblica, dizendo que isso não era o suficiente para salvar o mundo. Mas aí, nos tempos atuais, veio a pandemia. E aí você ouviu muita gente falar, agora o ser humano vai aprender. Agora, depois da pandemia, olha como o ser humano está mais caridoso. Olha como agora nós estamos melhores. Olha, vamos lá, caminhando, cantando, seguindo a canção. Né? Já podia ver aquela situação das pessoas cantando Imagine, né? Nas praças, que coisa linda, né? E aí Putin manda atacar a Ucrânia, né? E vai ser assim durante toda a história, irmãos. Isso nunca vai mudar. Toda vez que nós enfatizarmos esses fragmentos de bondade do ser humano como solução do mundo, solução para o problema, isso não vai resolver. A única coisa que de fato resolve, cura o mundo, é o Evangelho de Jesus Cristo. Somente Ele é suficiente para curar a humanidade. Somente Ele é suficiente para trazer realmente algo de bom para esse mundo. Deus, Ele nos criou para rendermos glórias a Ele. E Ele fez isso porque não havia ninguém em toda a eternidade, da qual pudesse ser glorificado como alguém santo, puro e justo. Somente Ele é o padrão moral de certo, e o que se afasta dele é errado. Então, diante dessas ideias, Cristo não morreu por nossos pecados. O relato da queda é mito, Adão e Eva não são reais. Diante disso, ensinar sobre pecado é um ato cruel e irrelevante. O que importa é enfatizar que o ser humano é bom por ser a imagem e semelhança de Deus. Podemos chamar essas ideias de cristianismo? A teologia liberal, ela vem com essa ideia do tipo, nós somos a nova interpretação do cristianismo. Mas, afirmando todas essas coisas, ela se afasta totalmente do que é cristianismo. E logo ela se torna uma outra religião. Não tem como você dizer que é cristão e negar todas essas coisas. Nós, de fato, somos cristãos porque cremos nessas coisas. O cristianismo ele é baseado nessas ideias, e não só uma ideia ideológica, né? Não só um fato ideológico, aliás, mas algo histórico, algo que de fato ocorreu, algo que está intrínseco e pode ser visto na história. Mas não, eles negam de que isso não foi histórico, que isso foi de fato inventado. Só que assim, os liberais, eles podem afirmar o que eles quiserem, né? A respeito da Bíblia, a respeito do que eles quiserem. Só que eles se autodenominarem cristãos não é só um erro, como eu também considero algo desonesto. Porque ao fazer isso, eles vão se misturar no meio da igreja, se misturar em meio ao povo de Deus e começar a implantar essas ideias. E isso é totalmente desonesto. É melhor que você esteja totalmente errado, mas você seja honesto em relação a isso, do que você
transparecer uma piedade, um cristianismo, uma crença sobre essas coisas, quando de fato você não crê em absolutamente nada disso. Exatamente, não é só errado moralmente falando, mas é diabólico, né? Então, de fato, até como vai tratar no livro ali Cristianismo e Liberalismo, isso não pode ser chamado de cristianismo de fato. Até aqui alguma pergunta? Eu vejo assim uma coisa muito interessante, né, que você acabou de falar, porque das guerras, né? Porque a gente não entende o porquê das guerras e as pessoas perguntam: se Deus existisse, por que as guerras aconteceram, né? Com esse tema fica claro, pelo menos para mim, de que Deus faz as coisas para quebrar esse orgulho desse liberalismo que na realidade não existe, cair por terra. Sim. Basicamente é isso, né? Então acho que é uma explicação muito saudável para aqueles que não acreditam em Deus, né? Acham que se Deus existisse, as guerras e as mortes não aconteceriam. Eu acho que isso trouxe para mim uma iluminação de uma pergunta que estava lá no passado. Acho que foi muito bom e propício. Apenas isso. Amém. Vamos seguir. Então, para dar um exemplo, pode deixar aí para vocês, aí vocês vão passando o microfone, fica mais fácil. Então, para dar um exemplo aqui, né? Tem o credo apostólico, e ele inclusive está no nosso pacto de membresia. Então, quando você se torna membro da nossa igreja, você tem que afirmar essas coisas, dizendo que crê de fato nessas coisas. Então, vou ler com vocês uma vez. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Então, o que a teologia liberal vai fazer? Ela vai focar somente aquilo que ela pode explicar pela razão, somente aquilo que ela considera histórica, mediante o que pode ser observado racionalmente. Então, segundo eles, é só o que está em azul. A confissão de fé deles, que eles não têm, mas seria: eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu. Eu creio nessas coisas. Eu creio em Jesus Cristo, que padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E é só. É só isso que eles creem. Eles não vão afirmar que é o Filho do nosso Senhor, que foi por obra do Espírito Santo, que nasceu de uma virgem. Não, você está de brincadeira. É sério que você acredita que nasceu de uma virgem? Não é possível. Depois de tantos avanços tecnológicos e científicos, nasceu de uma virgem que ressuscitou. Não, isso não ressuscitou no coração das pessoas. Então, toda vez que nós lembramos a história de Jesus, ele está em nosso coração, né? Coisa linda, né, irmãos? Creio no Espírito Santo. Não tem como. Remissão de pecados. Não tem pecado. O homem é bom. Entende como que eles começam a lidar com a fé, como eles começam a lidar com os textos? Isso é apenas um exemplo de como eles vão tratar a crença do cristianismo, né? E ainda querem afirmar que são ainda cristãos. Aqui eu separei algumas obras dos teólogos liberais. Ficou um pouco pequeno, mas eu vou ler ali para vocês. Então tem David Strauss, escreveu lá no Life of Jesus, que através do qual rejeitava o sobrenatural e introduzia a ideia de mito. Para Strauss, Jesus foi um mito construído pelos discípulos. Assim, negou a divindade de Jesus e o valor salvífico de sua paixão e morte. Então, ele nega totalmente a divindade de Cristo. Para ele, Cristo é apenas um homem. O Joseph Renan escreveu também que Jesus era um grande homem que pregava a teologia do amor. Olha só, Cristo pregava o amor. Por que a gente está falando sobre pecado? A gente tem que falar sobre o amor. No final da vida, morreu obcecado pelo fervor revolucionário. Então, para ele, Cristo morreu obcecado pelo fervor revolucionário das pessoas. Então, as pessoas queriam tanto uma revolução que ele acabou sendo morto de maneira injusta por essas pessoas. Aí tem o John Seeley, aliás. E segundo ele, Jesus não era Deus. Não era Deus. A questão é que Jesus esteve tão perto de Deus que podia dizer que Deus estava nele. Então, olha só, Jesus era de fato alguém que imitava a Deus, o Criador, né? Então, ele não era Deus, mas a gente podia ver Deus através da vida dele.
Aí tem o Adolf von Harnack, que considerava que o método histórico crítico, que eu vou falar um pouquinho mais qual é esse método histórico crítico, é indispensável para a interpretação da revelação. Assim, eliminava da vida de Cristo tanto os milagres quanto os dogmas. Foi ele quem popularizou a teologia liberal em um livro que é considerado a expressão mais acabada e influente da teologia liberal protestante e ponto alto do movimento, o que é cristianismo. Segundo Harnack, o cristianismo é a paternidade de Deus, a irmandade da humanidade e o valor infinito da alma. Então, o liberal ele vai crer o quê? Deus criou todas as coisas, então todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos irmãos. Então, não tem isso. Para que você está falando que o outro não é seu irmão? Como você é cruel? Você falando que ele não é seu irmão, vocês são filhos do mesmo pai. Não tem aqueles adesivos? Não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono, e por aí vai, né? Então, eles acreditam que todo mundo é filho de Deus, que todo mundo é irmão, que a gente não tem que ficar brigando por essas doutrinas, esses dogmas não levam a nada. Se você encontra uma pessoa dessa na sua frente falando isso, não precisa ir muito longe para você combater essa heresia. Porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está claro lá. Então, Mas o ponto é que eles não creem. Entende? Então, assim, eu vou falar sobre como a gente vai lidar com eles no final. Porque é justamente o problema é esse, eles não creem nas escrituras. Então, assim, como que você lidar então com uma pessoa que não crê nas escrituras? Mas a gente vai falar. Não tem saída, né? Se ele não crê nas escrituras, então. Mas a gente vai falar um pouco disso no final também. Então era isso. Isso, exato. Queria deixar por aí para vocês. Vai falando? Pode ser. Então vamos lá. Então ele citou ali o método histórico crítico de interpretação das escrituras e o gramático histórico, né, das escrituras, que é o que nós cremos ser o mais correto. Então, os liberais eles creem no histórico crítico e nós cremos que de fato o gramático histórico é o mais ideal. Então, vou ler mais ou menos a conclusão, né, do que é cada uma dessas coisas. Então, o método histórico crítico de interpretação é um método de interpretação da Bíblia próprio do liberalismo teológico, né, que é a sua base ideológica. É também chamado de alta crítica. A gênese do método histórico crítico está no iluminismo, quando os homens passaram a achar que a própria razão, a análise crítica e racional, é suficiente para o homem entender o mundo e resolver os seus problemas. A filosofia predominante era o racionalismo. Aí o gramático histórico, com a reforma protestante do século XVI, a importância do sentido literal do texto bíblico é resgatada e o misticismo hermenêutico deixado de lado. Os reformadores protestaram contra o método alegórico, enfatizaram que o sentido literal, a intenção do autor, o sentido original de cada passagem das Escrituras são o único guia seguro para entender a palavra de Deus. Então, tirando os termos teológicos aí, o que acontece? O histórico crítico ele vai olhar para as Escrituras e ele vai fazer algo que a gente chama de teologia da suspeição. Então, tudo é suspeito. Será que isso foi assim mesmo? Será que de fato foi conforme está relatado? Isso aqui já não dá para crer direito. Isso aqui é muito sobrenatural para ser verdade. Então, o histórico crítico, de maneira bem simplista, é isso. O gramático histórico, você vai pegar o texto e você vai ver pela intenção do autor. Então, é como se eu colocasse assim, né? A Graziella escreveu uma carta para o Renato. Então, ela colocou assim, Renato, quando você for para o Alasca, leve uma blusa porque lá está frio. No gramático histórico, a gente vai ver, a intenção da Graziella era que o Renato não passasse frio, porque ela foi já no Alasca e viu que lá é muito frio. Aí qual que é a aplicação que a gente faria disso? Portanto, quando formos ao Alasca, vamos levar uma blusa. E você que tem mais de uma blusa, dê a blusa para quem não tem. Uma aplicação totalmente simples e lógica de se fazer. O histórico crítico é pegar essa mesma carta e falar assim, mas será que a Graziella foi mesmo no Alasca? Por que é frio? Pode ser frio para ela, para mim não. O frio é relativo. Por que ela disse que tinha que levar uma blusa? Não pode ser um casaco? Entende? Então, assim, é sempre suspeitando do texto, se foi de fato daquela maneira, se foi histórico, se foi inspirado. E nessa teologia da suspeição, tudo é suspeitável, menos a pessoa que está fazendo a interpretação. Ela está acima das suspeitas, né? Ela suspeita de tudo, mas ela não tem problema algum ela suspeitar dela não, porque ela está tendo a visão lógica daquele texto. Sim.
Os liberais, assim, ó, eles não creem em qualquer coisa sobrenatural das escrituras que você imaginar, eles não creem. Não, sobrenatural, joga fora, não serve. Nenhum tipo de milagre, nenhum tipo de evento do Mar Vermelho, nenhum tipo de evento Jonas e Grande Peixe. Poxa, isso é a história do Pinóquio, isso não é Bíblia, entendeu? Só que, Ô, Will. só que ela está dentro da igreja e dentro das faculdades. Sim. Né? Ela está dentro tanto das igrejas como das faculdades, tanto dentro de muitas escolas teológicas. Sim, muitos seminários. Às vezes a gente olha, não, é simples combater, mas não. Às vezes estão dentro de muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Sim. Oh, e sabe uma ideia? Você fala assim, não, mas eu sou reformado. Eu não creio nessas coisas, não. Porque eu sou reformado. Aqui, ó, aqui é Lutero na veia, né? Então, você vai falar essas coisas, mas aí você olha uma criancinha bonitinha. Ah, como ela é bonzinha, né? Olha só. Não tem pecado uma criancinha dessa, né? É um anjo. Olha só, que linda, né? Vai conversar com os pais dela e ver se é dessa maneira mesmo. Então, Renato, porque parece que você falando, que parece que isso está fora da igreja. Isso. E não. Não está. Esse livro aí, O Cristianismo e o Liberalismo, as primeiras páginas, ele vai falar sobre a experiência espiritual. Sim. E você vê isso dentro das igrejas neopentecostais. O que vale não é as escrituras. O que vale é a experiência espiritual, que é aquela coisa do derramar, quando as músicas tocam, e as pessoas começam ali a cair, a falar em línguas. E isso é maior do que a experiência com a própria escritura. Exatamente. Então, isso precisa tomar muito cuidado. Isso tanto, tem muitos... nós vimos recentemente um pastor batista, né, falando que as escrituras precisavam... Ser, exatamente. Né? A gente vai então, chegar... precisa tomar muito cuidado com isso daí. Não, E o lado político, né? Liberal, né? Também. E o bom que você tocou nesse assunto, William, porque a gente acha que essas coisas acontecem do nada. Né? Até quem ele citou foi o Ed Renekiewicz, né? E aí não tem problema nenhum a gente citar aqui, porque ele se pôs a público para falar isso. Uma pessoa que se põe a público para falar uma coisa dessa, ela não tem que ter receio de ser citada pelo que ela disse, não pelo aquilo que a gente inventa, mas pelo que ela de fato disse. E não pense vocês que aquele dia ele acordou, aí ele foi pregar e no meio da pregação ele... tem que atualizar a Bíblia. Não. Ele estudou muito para poder falar isso. Ele teve que se dedicar muito aos estudos bíblicos e teológicos, errados, mas teve que se dedicar muito para um dia chegar e falar, agora é o momento. A igreja está preparada para ouvir isso. Ele não foi do nada, não foi algo que aconteceu ali, ó, de maneira espontânea. Isso já estava no coração dele há muito tempo, né? Então, assim, não tem como você falar assim, não, foi um erro ali do momento dele. Não foi. Ele, de fato, ele se especializou para falar esse tipo de coisa. Bom, aí vamos seguir aqui. E agora a gente vai falar sobre o primeiro teólogo liberal da história, né? Então, quem foi o primeiro teólogo liberal da história? Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Bons, o primeiro teólogo liberal da história foi Satanás. Foi ele o primeiro a colocar em suspeita a palavra de Deus, falar, foi assim que Deus disse, não é para você comer nada mesmo? E é isso que os liberais fazem até hoje. Olha, foi isso que Deus disse? Para você abandonar o pecado? Tem certeza que foi isso? Foi isso que Deus disse, que Ele ressuscitou? Você realmente crê nisso? Então, isso só vai dar continuidade. Então, quando até o irmão falou aqui que não era apenas um erro, mas algo diabólico, de fato é. De fato é algo diabólico. É algo que eles fazem com uma aparência de piedade, mas que, de fato, leva para erros muito grandes e erros, muitas vezes, irreversíveis. Então... mas a gente está falando sobre erros, sobre o fato de ser mal intencionado e tudo, mas toda má intenção, ela começa numa boa intenção. Então, qual era a boa intenção e objetivo desses teólogos? Sair das trevas do cristianismo opressor para uma ideia genuína do verdadeiro ensino de Jesus. Provar que a única forma de obter conhecimento genuíno de algo não é através de algo ilógico, mas através da razão. Deus nos fez de maneira racional. Você não vai usar a razão para poder explicar as coisas? E eu vou voltar a esse ponto mais tarde.
provar que somente os eventos naturais fazem parte da história, o sobrenatural é mito ou simbologia. Então, a boa intenção deles era essa. A mesma ideia daquele iluminismo. O iluminismo, qual que era a ideia do iluminismo? Sair das trevas medievais, né? Então, sabe aquela ideia fechada, arcaica? Não, a gente tem que se livrar disso. O iluminismo veio com toda essa força aí. E os teólogos liberais veio da mesma maneira. Não, vamos sair desse cristianismo antiquado. A gente está falando de algo de mais de 2000 anos e você ainda não mudou isso. Tudo se atualizou e você ainda não vai se atualizar a respeito dessas coisas. Você tem certeza que vai continuar nessas trevas teológicas, né? Porém, a boa intenção ocorreu nessas consequências. Pastores que pregam que não creem, né? Um ateísmo disfarçado de cristianismo, igrejas frias e mortas espiritualmente. Irmãos, quando eu falo de desonestidade, existem pastores que, para não perder o seu cargo, os seus recursos financeiros, o seu salário, o que eles fazem? Eles continuam falando que creem nessas coisas, mas quando de fato não creem. E aí o que eles vão fazendo? De maneira individual, vão conversando com um, conversando com o outro, até que toda a igreja seja transformada pela ideia dele. Mas ele não vai chegar numa igreja como essa, assim, de maneira clara e dizer, ó, a partir de hoje eu vou ensinar para vocês tudo ao contrário. Tá? Vou ensinar tudo ao contrário, vocês estão aprendendo errado. Ele não vai fazer isso. Ele vai chegar aqui, ele vai entrar na membresia da igreja, vai afirmar todas as coisas, vai estar no louvor, muitas vezes vai ser diácono, talvez chegue até pastor. E aí um belo dia, ele vai chegar assim e falar, ô Aguinaldo, você sabia que Cristo não ressuscitou de fato? Ô Henrique, você sabia que esse negócio de abrir o mar vermelho não foi bem assim? E assim vai começar. Então é algo totalmente desonesto, diabólico mesmo. Então a boa intenção que eles dizem ter cai por terra quando a forma como eles vão aplicar, eles usam de desonestidade, de mentiras. Isso é algo totalmente avesso, não só ao evangelho, mas até humanamente falando, isso é ruim, isso não é tido como bom. Então, a teologia liberal ela é uma espécie de câncer, né? Então, o que acontece? O câncer ele precisa de um corpo para que ele continue vivo. Depois que a pessoa falece, o câncer ele deixa de existir. E a teologia liberal ela é da mesma maneira. Então, assim, enquanto o cristianismo está vivo, a teologia liberal está ali combatendo e falando o contrário daquelas coisas, e falando o contrário. Depois que todo mundo abandonou a fé, acabou. Ninguém mais vai ficar se reunindo para falar de teologia liberal, ninguém vai ficar se reunindo para tratar sobre essas questões. Tanto é que a Europa está cheio de igrejas vazias que viraram museus. Aí você chega lá numa dessas igrejas, né, conforme um documentário que eu vi, mas cadê as pessoas que estão? A gente tem mais de 2.000 membros. Não, mas é domingo, tem 14 pessoas, cadê elas? Não, que a gente entende que não precisa ficar se reunindo, reúne quem quer. Né? Não tem esse negócio, não. Você obrigar as pessoas a se reunir é voltar ao passado. Então, a partir do momento que a teologia liberal ela entra, ela vai matando a igreja. E depois que ela mata e ela consegue disseminar totalmente a fé das pessoas, eles não vão mais se reunir para poder tratar essas coisas. Até porque já não existe mais o que combater. Se o que eles combatiam era o cristianismo e o cristianismo ali já não existe, então não há mais o que combater, não há sentido na própria existência deles. Então a gente vai partir aqui para algumas conclusões. Alguma pergunta antes disso? Cadê o... Já só o irmão... Vai lá. Depois eu passo para ele. Tá. É muito complexo isso aí, né? Teoria liberal. Aí a pergunta é fácil você identificar algumas denominações que estão usando a teologia liberal? É possível algumas igrejas consideradas batistas, arminianas, digamos assim, está inserido a teologia liberal nelas? A gente não precisa nem citar arminianos, a gente pode falar de igrejas reformadas que às vezes têm ideias liberais, né? Então, assim, não está livre disso. Inclusive, nós temos que tomar muito cuidado com isso, né? Eu vi alguns relatos de pastores assim muito experientes, né? Como Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, o Franklin Ferreira, relatos deles falando
né? Inclusive, o Augusto Nicodemus, ele falou que quando ele foi fazer o mestrado dele na África do Sul, que ele começou a ler sobre Bultmann, ele falou assim, foi Deus que não deixou eu perder a minha fé. Porque os argumentos que eles vão utilizar, a forma como eles vão enlaçar você, é de tal forma que você fala, nossa, então quer dizer que... Então, se você de fato não está em Cristo verdadeiramente, você abandona a fé. Você abandona a fé. Então, assim, é algo, a gente acha, igual o William falou assim, aqui não está presente. Irmãos, está mais presente do que vocês acham. Está mais presente do que vocês acham. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. É por isso que o fundamental é que a gente possa, então, de fato, se firmar na verdade, né? A gente tem que estar firme na verdade para poder responder como Cristo respondeu a Satanás no deserto, como está escrito. Em relação a... Foram citados vários exemplos, né, sobre esse tema. Podemos incluir também as igrejas inclusivas como um exemplo de teologia liberal? Sim, porque o que acontece? E nesse ponto que eu quero tomar um cuidado. Eu não estou falando aqui que, de alguma maneira, nós não devemos, por exemplo, essas igrejas inclusivas que você fala, para ver se eu entendi bem a pergunta, em relação a receber homossexuais na igreja. É isso, né? Então tá. Senão depois eu respondo uma coisa que não foi o que você perguntou. Nós não somos chamados a chegar um homossexual aqui, um ateu, quem quer que seja, a gente fala assim, para fora que você não crê nessas coisas. Não, nós somos chamados a receber essas pessoas e pregar o evangelho para elas. O ponto é que a doutrina da igreja começa a se moldar por conta dessas pessoas. Então, porque eu tenho homossexuais e ateus na plateia, então eu vou falar de Deus não tão cruel em relação ao pecado, não vou falar de um Deus que enfatiza o casamento de uma mulher, porque afinal eu vou ofender os homossexuais que estão. E isso a gente não pode fazer. Nós devemos ter essas pessoas na igreja e pregar o evangelho, com certeza. Isso sem dúvida. Então, as igrejas que de fato recebem essas pessoas, mas começam a moldar a teologia delas para agradar a plateia, né, isso vira entretenimento, né? Então, realmente, isso acontece sim. É um bom exemplo disso. Então, vamos lá, de conclusões. Então, eu acabei de falar ali para o Aguinaldo, por exemplo, que a gente tem que tomar um certo cuidado e se firmar na fé, porque mesmo um experiente como Augusto Nicodemus quase perdeu a fé em se envolver com essas coisas. Mas aí eu venho com a conclusão de que não devemos deixar de interagir com o mundo em nossa volta. Ué, mas você acabou de falar o contrário disso. Irmão, quando eu falo isso, eu estou querendo dizer assim que a gente não pode ver um erro e simplesmente falar assim, não, deixa para lá. Eu não posso ver a minha filha correndo em casa com uma faca, uma tesoura na mão e falar, ela sabe o que é errado, cair, problema dela. Não, a gente não pode agir dessa maneira. A gente, vendo essa situação, a gente tem que alertar e impedir esse erro. A gente tem que, de fato, interagir na forma de combater e defender a fé em relação a essas coisas. Deus sempre destruiu as ideias que foram contrárias às igrejas. Nos momentos de crise do cristianismo em toda a história, Deus sempre interviu. Mas ele não interviu com teólogos e cristãos que eram pacifistas, que ficavam só, não, tudo bem, eu tenho a minha opinião, eu tenho a sua. Mas ele interviu em cima daquelas pessoas que foram defensoras ferrenhas do evangelho, daquelas que, de fato, defenderam o evangelho com todo o amor que ela diz ter pelo seu Senhor. E para citar algum exemplo disso, da forma como devemos interagir, Romanos 12, 2... e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tito 1, 10 a 11. Porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Então, como que nós somos chamados a interagir? Fazendo eles calar. Nós devemos, de fato, interagir e não se conformar com esse presente século, mas nós devemos moldar a nossa mente com aquilo que já ocorreu em nós através da salvação de Cristo Jesus. Nós não devemos olhar essas coisas e falar assim, deixa isso para lá. Enquanto isso está pervertendo casas inteiras, você está vendo aquilo, você não vai fazer absolutamente nada. Tanto é que na oração de Jesus, lá em João 17, de 13 a 19, ele vai falar assim, mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos.
Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então o ponto da oração de Jesus ao Deus Pai é que, olha, eu não estou pedindo para tirar eles do mundo, mas eu quero que o Senhor guarde eles do mal. Guarde eles do mal, para que eles sejam santificados na verdade. E o próprio Cristo fala que quando ele vai enviar os discípulos, fala assim, olha, eu vou enviar vocês como ovelhas em meio a lobos. Então nós estamos nesse mundo e nós não devemos deixar de interagir através do Evangelho. Nós não devemos nos interagir para nos amoldar à concepção deles, ou para que nós sejamos conhecidos como pessoas que, cada um tem a sua opinião, então a gente deve viver aqui em paz, sem contrapor as ideias. Não, nós devemos defender a verdade, sim. E não devemos deixar que essas pessoas saiam por aí pervertendo a palavra de Deus. Isso também não é um chamado para que você brigue com as pessoas. Não é para você ir lá. E outra, quando eu falo de interação, eu não estou falando de interação de você ir no Facebook e ficar lá, olha aqui, ó, Marco fulano de tal, você tem que entender isso, e faz um textão enorme lá, e depois o cara faz um outro texto enorme, aí depois quem está lendo já não sabe quem está certo ou o que o outro falou. Não, evita esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa não é evangelizar, esse tipo de coisa não é defender o evangelho, isso é simplesmente você querer ganhar o debate. O que você quer ali é ganhar o debate, é mostrar que você tem a última palavra. Sabe aquele negócio que o cara fala uma palavra e fala, não, eu vou falar por último. Aí ele fala, não, mas eu que vou falar por último. E fica nisso. Né? Então, assim, eu falo isso por experiência própria. Eu já fui um desses. Teólogos de Facebook. E, irmãos, não traz benefício algum. Eu mais trouxe inimizades do que qualquer coisa. E quando eu falo inimizades, não é no sentido, poxa, as pessoas agora não querem falar comigo. Não, esse não é o problema. Porque se elas tivessem se ofendido em relação ao evangelho somente, porque o evangelho em si ele já é ofensivo, não teria problema. O problema é quando eu fui o canal para a ofensa da pessoa, né? Então as pessoas acabaram muitas vezes rejeitando a mensagem do evangelho ali, a mensagem da verdade, por causa de uma forma impensada da qual eu agi. Então, assim, e muitos fazem isso, então não cometam esse erro. Não façam essas coisas. As pessoas deixam muitas vezes de ouvir o evangelho e de serem abençoadas pela palavra de Deus por sua causa. Né? E a gente não deve ser motivo de tropeço para as pessoas. Não. Você tocou na minha ferida aí. Eu nunca usei redes sociais para combater heresias. As heresias que eu combati foi até mesmo com pessoas da minha família. E eu fui taxado de polêmico, que não... Alguns falaram que não queria mais assunto comigo, porque eu era polêmico. E isso por conta que algumas coisas dentro do que eu estou aprendendo, louvo a Deus por isso, porque eu tenho aprendido a verdadeira teologia cristã, cristocêntrica, bíblica, na medida do possível. Então eu tenho noção de que é heresia. Eu tenho um pouco de noção do que é falso cristianismo. Então, assim, se eu for querer combater isso, pode ter certeza que meus inimigos eles vão aumentarem. Só que assim, né? Não por isso que eu vou deixar de combater. Sim. Mas eu pensei comigo mesmo, eu vou maneirar um pouco. Se eu tiver a oportunidade, como você acabou de falar, uma oportunidade, porque nós estamos no mundo, e não querer ser omisso, aí eu vou falar. Sabe qual é o ponto? Algo que eu acho extremamente eficaz. Ao invés de... A pessoa te mandou uma mensagem no WhatsApp, você fala, nossa, olha a bobagem que essa pessoa está falando. Aí você quer responder essa pessoa. Sabe o que você faz? Chama ela para sua casa. Porque quando você falar olhando nos olhos dela, ela vai ver boa vontade. Ela vai ver honestidade em você. Ela vai olhar para você e falar assim, poxa, ele teve a preocupação de me trazer aqui e relatar isso para mim aqui face a face.
Ele não está querendo ser o dono da verdade. Ele, de fato, está querendo me mostrar algo que eu não conheço. Né? Então, assim, faça isso. Não responda ali na hora, porque a gente não pode ser o ponto, um canal de que as pessoas não nos ouçam mais. Né? É igual eu falei, o evangelho é ofensivo. Uma pessoa, por exemplo, que está adulterando, você chega lá, não adulterarás, o que o evangelho vai fazer? Vai ferir ela. Mas essa é a função do evangelho. Ferir, mas deixa que o evangelho e a palavra de Deus fira as pessoas, e não você. Você não pode ferir as pessoas. Quem tem que ferir as pessoas é a mensagem, é o evangelho. E é por isso que eu falo, inclusive, nesse segundo ponto, que você tem que se especializar na verdade bíblica revelada por Deus nas Escrituras Sagradas. Então, isso não quer dizer que a gente tem que sair por aí, eu já falei isso uns estudos atrás, mas você não tem que sair por aí procurando quantos erros teológicos tem no mundo. Então, vamos sair aqui a partir de agora, vamos procurar quantos erros nós podemos encontrar. É muito pelo contrário, você se especializa na verdade bíblica, e aí quando você ouvir alguma coisa que é diferente, você vai falar, opa, tem um problema ali. Né? O exemplo que geralmente eu dou é da afinação do violão. Então, quando o violão está afinado, você fala, o violão está afinado. Se desafina, você, opa, tem alguma coisa errada. Preciso ajustar isso aqui. E as heresias são isso. Quando você está firmado na verdade, você ouve alguma coisa diferente ali, que é contrária à palavra de Deus, você vai falar, peraí, ali tem um problema com essa afirmação. Porque se afirmar isso significa que... Então, por isso, leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Ore, leia as Escrituras. Não é um método de três passos para ser cristão. Mas se de fato você não tiver com uma leitura bíblica saudável, uma comunhão em oração e comunhão com os irmãos, provavelmente você não está afirmado na verdade. Você está, inclusive, longe de Deus. Então você precisa, de fato, utilizar dos meios de graça do Senhor. Porque como é que você vai combater o erro se você nem conhece qual é a verdade? Aí você vai falar, não, isso está errado, mas por quê? Não, porque eu acho que está. E que acabou, e o argumento se findou nisso. Agora, quando você fala, isso está errado, por quê? Porque Deus disse, porque assim disse o Senhor, porque como está escrito, é diferente. É diferente. Se firmar na verdade, o texto famosíssimo, né, que a gente às vezes esquece. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, até falando do que o Agnaldo perguntou, mas o liberal não crê nas Escrituras. Como é que eu vou falar com ele? Através das Escrituras. Mas ele não crê? Mas você acha que ele vai... O que você acha que vai convencê-lo? O seu argumento, porque você é inteligente, ou o Espírito Santo do Deus Criador de todas as coisas? Você não vai convencer ninguém pelo seu argumento, ou porque você fala bonito, ou porque você colocou um ponto que a pessoa nunca tinha visto na vida. Você pode até ganhar o debate. A pessoa fala, poxa, Renato tinha razão ali, mas ela não vai ser salva. Isso não vai trazer transformação de vida a ela. Mas quando você traz a ela as Escrituras, o Espírito Santo faz aquilo que está lá em Ezequiel 36. Ele tira o coração de pedra, dá um coração de carne e faz com que as pessoas andem nos seus mandamentos e obedeçam todas as suas ordenanças. Então, creia na infalibilidade das Escrituras. Então, por quê? Vamos lá. Deus, eu acabei de citar o Deus que é um Deus criador. Então, um Deus que criou todas as coisas do nada, que através da sua palavra somente tudo veio existir. Você acha que ele não manteria fiel à sua palavra, aquilo que ele quis revelar sobre si mesmo? Que Deus é esse que cria todas as coisas, que apenas por falar as coisas passam a existir, mas não consegue se revelar às suas criaturas? Então, se você realmente tem dúvidas sobre essa situação de crença, se as Escrituras são realmente confiáveis, né? No final desses estudos, inclusive, a gente vai ter um estudo só sobre isso que o Humberto vai dar. O Humberto não tem, né? Mas o Humberto vai dar um estudo só sobre isso, por que eu posso confiar nas Escrituras, por que elas são confiáveis, e elas de fato são. Deus de fato preservou a sua revelação. Pensa comigo aqui. Como é que a gente sabe que existe um Deus, né? Agostinho ele vai falar muito sobre isso, quando ele fala assim que ele procurou a Deus na natureza, mas ele não pôde encontrar. Então ele foi, olhou para o céu, não pôde encontrar. Olhou para os pássaros, não pôde encontrar. Somente quando ele leu as Escrituras, de fato ele conheceu a Deus.
que Deus se revelou de maneira especial nas Escrituras. Nós só conhecemos a Deus, nós sabemos quem Deus é e que existe um Deus através da revelação dele. Ele se revelou assim. E nós nos conhecemos também, de fato, pelo fato dele ter revelado como são as suas criaturas. Entender quem somos diante de Deus nos faz compreender a necessidade urgente que temos de Cristo, né? Então vamos lá para o texto. Então, quem sou eu, né? Romanos 3, 10, 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Romanos 3, 23, 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, assim, no livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, ele vai dizer que existem 3 formas do ser humano avaliar o autoconhecimento, né? Então, a primeira forma do autoconhecimento é através do que as pessoas esperam de você. Então, as pessoas esperam que você seja isso, que você seja aquilo. As pessoas, os pais querem que os filhos sejam um médico. Então, o filho, para agradar o pai, ele acha que ele, de fato, vai se reconhecer como alguém para que, sendo médico. Então, às vezes, ele passa toda a vida dele fazendo isso para agradar os pais, para agradar as pessoas em sua volta. E quando chega no final do objetivo, ela, de fato, ela não sabe quem ela é. Ela, de fato, ela olha para trás e fala assim, mas isso não é o que eu sou. Isso não faz parte de mim. Eu fiz isso por causa dos outros. Aí ela vai para o segundo ponto. A partir de agora, eu vou ser quem eu quiser. Eu vou ser aquilo que me agrada. Eu vou ser aquilo que satisfaz o meu coração. E ela passa a vida inteira tentando satisfazer os seus desejos, as suas vontades, aquilo que te deixa alegre, aquilo que faz feliz. E no final, ela não está alegre, ela não está satisfeita e ela não está feliz. E existe a maneira bíblica de se reconhecer através da palavra de Deus. Você olha para textos como esse, você olha e fala, então, peraí, eu pequei, eu preciso da glória de Deus, eu preciso ser justificado, eu preciso ser salvo, eu estou a caminho do inferno, eu sou mau, eu pequei contra um Deus santo e criador. E aí, de fato, você, sem esperança alguma, você fala, e agora o que eu faço? E aí vem as boas novas, o evangelho, e você, crendo na obra de Cristo Jesus, você, de fato, é salvo dos seus pecados e da condenação eterna. E aí, a melhor maneira de você se reconhecer quem eu sou, você diz, eu sou um filho de Deus. Eu fui salvo pela glória, pela obra de Jesus Cristo. Eu sou um cristão. Eu sou o povo da palavra. Eu sou aquele que de fato crê que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Esse é de fato quem você é. E nós só sabemos disso através da palavra de Deus. Nós só sabemos disso através da revelação dele. A gente não vai descobrir isso através do raciocínio. A gente não vai descobrir essas coisas buscando através da razão. E quando eu digo isso, eu não estou aqui querendo eliminar a razão. Deus não chama a gente para crer, ter uma fé cega e não utilizar o raciocínio. Por mais que a gente possa distinguir ali a fé e a razão, sendo elas diferentes, elas são sim de fato diferentes, mas elas são inseparáveis. Os principais erros acontecem justamente porque você aborda somente a fé e esquece o racional. Aí o que vai acontecer? Não, é fé, é obra do Espírito Santo. Tem que cair, pular, falar isso, falar aquilo, profetizar isso e aquilo, porque é fé, é fé, é fé e é fé. E você esquece a racionalidade. Ou senão você vai ao contrário. Não, é só razão, razão. Só o que eu posso explicar pelo que eu posso enxergar, pelo que eu posso ver, pela racionalidade. E você esquece a fé. Elas têm que estar unidas. Deus nos fez assim. Nos fez um povo que teria fé. E nos fez um povo que raciocinaria e poderia entender o evangelho através também da razão. Creia na obra perfeita e substitutiva de Cristo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação.
Romanos 5, 8 a 11. E na sequência, o Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A teologia liberal ela é extremamente perigosa, mas eu não estou falando isso para que vocês tenham medo dela, não. Não tenham medo da teologia liberal, não tenha medo do Islã. Inclusive, semana que vem, nós vamos falar sobre islamismo, inclusive de um missionário que de fato esteve diante pessoas do islamismo, num país que a principal religião era o islamismo, então ele vai poder falar assim com extrema propriedade sobre o assunto. Então não tenham medo dessas coisas, não tenha medo de governos, não tenha medo de guerras, você tem que temer somente a Deus. Deus destruiu nações inteiras. Se a gente pudesse retornar ao passado, na época da Babilônia, experimenta alguém chegar lá e falar assim, olha, a Babilônia um dia vai cair. Ela caiu. Alexandre o Grande, todo esse império vai cair. Caiu. Império Romano vai dominar o mundo. Caiu. Porque o Evangelho de Cristo, ele avança, ele cresce, ele derruba todos os reinos. Porque o único reino que importa e vai perseverar e se manter para sempre é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse jamais será destruído. Então nós não devemos temer as coisas desse mundo. A gente tem que temer a Deus. Outra coisa também que a gente pode dizer é que, de fato, nós temos que defender essas coisas. E na defesa disso não é só contra-argumentar os erros, né, que aparecem. A gente defende essas coisas quando em nossos lares nós realizamos os cultos domésticos, quando em nossos lares nós meditamos nas Escrituras, quando no nosso âmbito particular nós oramos e temos comunhão com Deus. Porque não pense você que a luta nossa é contra a teologia liberal. A luta nossa é contra a nossa carne, contra o pecado, contra as potestades do ar que existe, que nos fazem, mediante a carne que ainda está em nós, pecarmos contra o nosso Senhor. Quanto mais, como o próprio texto de Romanos 8 vai falar mais para frente, aqueles que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Se de fato você está se inclinando para as coisas do Espírito, você vai cogitar das coisas do Espírito. E você vai defender isso dentro do seu lar, você vai defender isso no seu âmbito particular. Não pense que o Evangelho, que a fé em Cristo, é apenas uma profissão pública, é uma profissão particular, né? É uma forma de você, de maneira particular, dizer que adora a Deus. Porque se de fato você só faz isso publicamente, aos domingos, ou quando os outros estão vendo, quem é você quando você está sozinho, quando ninguém mais está vendo? Ou você acha que ninguém mais está vendo, né? A gente não pode se esconder de Deus. De maneira alguma a gente pode se esconder de Deus. Então você pode não ser liberal no âmbito público. Você pode não ser ateu no âmbito público. Mas será que você tem sido liberal ou ateu no âmbito particular? Será que quando você está sozinho na sua casa, você está sendo realmente cristão? Porque não pense você que você só vai defender a fé na maneira pública, como nós já falamos. Irmãos, esse estudo que eu trouxe aí da teologia liberal, como eu falei, ele é um estudo que, assim, eu simplesmente transitei ali de maneira bem superficial, aprofundando algumas coisas ou outras. Vocês têm a chance de se aprofundar mais sobre as formas de combater isso. Há muitas pregações boas sobre o assunto. Então, tudo que a gente realmente tem trazido aqui, a gente não pretende ser exaustivo, como a gente costuma falar. Mas é um alerta, é algo para que você olhe e fale assim, poxa, existe isso, eu preciso me aprofundar, eu preciso me especializar na verdade para que eu não caia nesse erro. Né? Conforme a gente tem visto, não importa que você seja batista, não importa que você seja reformado, o erro ele sempre vai existir, qualquer um de nós estamos sujeitos a erro. Paulo vai falar inclusive lá que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Nós precisamos fazer um autoexame diário, o arrependimento é diário. A vida cristã não é uma vida intelectual, ela não é uma vida ideológica, ela é uma vida de guerra, nós estamos em verdadeiro combate. Todas as vezes que nós baixamos a guarda, nós de fato vamos cair em erros não só como esse, como piores. Às vezes você olha e fala, nossa, como é que pode? O fulano de tal abandonou a sua casa, traiu a esposa, saiu de casa,
do nada. Não foi do nada. Isso já estava há um tempo no coração dele. Foi um pecado que não foi abandonado, que não foi tratado, que não foi corrigido, que não teve arrependimento. E de fato chegou ao ápice de ele falar assim, publicamente, eu não quero mais saber disso. E não pense que nenhum de nós não estamos sujeitos a isso. É somente pela graça de Deus que nós estamos em pé, somente pela graça de Deus que nós podemos afirmar essas coisas. Então nós devemos nos apegar nele, nós devemos confiar nele. Porque se a gente for de fato confiar nas nossas obras e nos fragmentos de bondade, como a gente disse aqui, a gente vai fazer uma guerra, e uma guerra contra o Espírito de Deus. E não ache que você vai vencer. Deus, ele derrubou reinos inteiros, ele derruba você também. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela mensagem. Obrigado pelo estudo. Que o Senhor possa, de fato, Pai, colocar a Tua verdade em nossos corações. Que possamos sair daqui, Senhor, amando mais a Ti. Obrigado pelas Escrituras, pela Tua revelação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só as revelou num livro, mas revelou elas ao nosso coração. Revelou elas à nossa mente, de forma que podemos, Pai, com todo o nosso entendimento e nossa força, professar a fé e dizer que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo domínio seja dado a Ele. A glória a Ele eternamente, e é por Ele e nele que oramos. Amém. Bom, tem alguém que nos visita pela primeira vez? A pessoa ali acha que porque é professora da Trintas, vem aqui todo dia, mas é a primeira vez que ela vem aqui. Então, a Steph, ela é professora da Trintas, mas está aqui nos visitando, acho que no sábado a primeira vez, né? Sim. Então, sábado a primeira vez. Alguém mais? Qual é o seu nome? Anderson. Muito prazer, seja muito bem-vindo, viu? Alguém mais nos visitando? Não? Nós teremos um lanche agora, eu acho. Alguém sabe dizer? Tem? Não? Bom, tem. Então, a gente tem um lanche, então precisa ir embora. A gente pode conversar mais sobre o assunto. Se tiver alguma perguntas e dúvidas também, vocês podem me procurar.